Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente na Casa Mater, estar aqui em Brasília. Cumprimento a todos os amigos dessa cidade na figura do Arismar e da Márcia. E que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga conduza o nosso pensamento e as nossas palavras. 40% dos atendimentos no ambulatório de reumatologia pediátrica acontecem por dores recorrentes, dores nas pernas. E essas dores são caracterizadas por dores que acontecem pelo menos 3 vezes na semana, num período de 3 meses, com uma intensidade que pode interferir com as atividades da criança. Apesar do título ser dores recorrentes, a gente vai falar especificamente da dor em membros, mas a fisiopatologia, a entidade, ela é bem semelhante para qualquer dor recorrente na infância. Para a gente ter uma ideia, dos pacientes com dores em membros, 30% tem associado a ela dores abdominais recorrentes. Outros 35% cefaleia, dor de cabeça recorrente. E quais são as causas? Por que uma criança apresenta dor na perna? Eu posso ter inúmeras entidades. Uma doença inflamatória, sim, uma anemia falciforme, posso ter um distúrbio mecânico, porém, a grande maioria dos casos, 95% a 96%, são dentro desse quadradinho vermelho, síndrome de amplificação dolorosa. Como é que ela se caracteriza? Como que o médico, olhando para a criança, o reumatologista pediatra, olhando para a criança, sabe que ela não está com reumatismo, não está com uma doença séria? Ela tem uma característica, essa dor. É uma dor que não incha tornozelo, não incha joelho, não incha nenhuma articulação. Ela é de curta duração. Muito embora a intensidade seja grande, seja intensa, de despertar a criança à noite, muitos pais levantam e levam essa criança para o pronto-socorro. Tal a intensidade da dor, ela é de curta duração. O que é curta duração? Dura menos do que 3 dias. Em realidade, ela dura entre 15 e 30 minutos, no máximo umas 2 horas, essa dor do crescimento, vamos dizer assim. A criança não deixa de brincar. E como é que está a criança no outro dia? É a pergunta, toda vez que a gente está no ambulatório com os residentes, com os alunos, com os internos, a gente ensina. A pergunta mágica é: como essa criança está no outro dia? Ótima, doutora, nem parece que teve a dor. Pronto, então já parece que essa dor vai se enquadrar dentro desse quadradinho aqui da síndrome de amplificação dolorosa. Não basta ter a clínica. No exame físico ele tem que estar absolutamente normal. Absolutamente normal é o exame físico sistêmico, força muscular, todas as articulações, a marcha, a postura, os pontos de êntese, o comprimento dos membros, enfim, todos esses, o exame articular e sistêmico e os exames laboratoriais estarão normais. Ok. Então, por que essas crianças têm dor? Se só tem etiologia orgânica 3 a 4%, por que essas crianças têm dor? É muito interessante, porque os alunos, às vezes o 3º período, ou mais para frente, respondem assim: é porque está crescendo, é porque está estirando os ligamentos, é por causa... Não, não é. Vamos entender um pouquinho mais. Toda dor que eu tenho, seja uma dor de um corte, por exemplo, ou de uma picada de uma agulha, aqui na minha pele, ela percorre... Deixa eu ver se eu jogo a setinha para lá. Acho que eu não consegui, não. Então, vamos lá. O estímulo doloroso aqui da pele, ele percorre as fibras A delta, que são fibras bem específicas neurológicas,
vão ali no corno posterior da medula, aquela região azulzinha ali da medula espinhal. Aqui. Aqui nessa região azul. Sobe pela coluna, chega lá no cérebro, nessa região chamada sistema límbico, faz decussação e vai lá e localiza. Então você fala: recebi uma picada no meu braço direito. Pronto, localizou. Fibras C, que são de dor crônica, ela vai... Sobe pela via não mais a neoespinotalâmica, a paleoespinotalâmica, e por diferença, a maioria faz conexão no sistema límbico e não no córtex. Então é uma dor mal localizada, é uma dor crônica. E por que eu trouxe o sistema límbico? Para mostrar para o sistema límbico é o que a gente chama de sala das emoções. Ele é um lugar em que ele dá características emocionais para o que você está vivendo. Aqui no livro de neuroanatomia, o Ângelo Machado diz o seguinte: torna-se mais fácil entender que muitos distúrbios emocionais resultam em afecções viscerais. Então ele está no processo da memória, mas das emoções. Então mesmo uma dor aguda, bem localizada, de uma picada de agulha ou de um corte, vai passar pelo sistema límbico. Isso é tão verdade que se você está num jogo de futebol, tá ali, o jogador faz um gol e naquele processo ele corta a perna, ele não sente, ele vai sentir dor depois. Então até mesmo uma dor orgânica bem localizada, ela tem essa modulação. O que é modulação? Como se fosse um embrulho, né? Você tem um presente, você faz um embrulho das emoções feita pelo sistema límbico. A dor crônica, ainda mais, não falei para vocês, 70% das dores crônicas fazem conexão nesse sistema límbico? Então, quando a gente está conversando com os pais, a gente diz, é como se você entrasse na sua casa, você tem que ir para um quarto, mas se você não tem corredor na sala, na sua casa, você tem obrigatoriamente que passar pela sala. E esse sistema límbico seria a sala das emoções. Então, a gente já começa a percorrer um caminho. Porque esse sistema límbico, ele é acionado por imagens, por sensações do ambiente. Por exemplo, se eu disser para vocês que na hora do almoço eu cortei um limão, bem no meio, saiu algumas gotinhas e ele estava bem azedo. Veio uma sensação de que algumas pessoas até salivaram. Não é assim? Uma recordação, uma imagem pode desencadear sensações orgânicas. Não foi assim? Não salivou? Assim também com as dores. Alguma sensação de ameaça no meu ambiente, esse sistema límbico capta, e ele faz conexão rápida, ele não passa pelo neocórtex. E ele faz uma resposta, muitas vezes, rápida e de forma, quando não passa pelo córtex, você não tem consciência dela. Pois bem. Como é que você vai traduzir isso para a mamãe e para o papai? A gente diz assim: a senhora tem dor de cabeça? Geralmente mulher tem, né? Então fica fácil. Né? Quando a senhora está muito tensa, está com dificuldades, né, no trabalho, ou com o esposo, ou com a vizinha, ou com a sogra, enfim. Você costuma ter mais dores de cabeça? Sim, doutora, sim. A senhora tem um tumor na cabeça? Não. E aí a gente já começa a entender que não somente a perna seria a causadora dessa dor. A dor está na perna, porém a causa não está na perna. Então, duas mensagens muito importantes que eu gostaria de deixar. A primeira, a dor é real. Ah, é manha, doutora. Ah, então não tem nada não? Então pode deixar comigo. Não. Ela está com dor. Fala para uma pessoa que está com cefaleia, com dor de cabeça, mesmo que seja tensional, que a causa foi a perda do emprego, que ela está com manha. Ela está com dor. Tem que tomar o remédio, né? Aliviar essa dor. A outra mensagem que eu gostaria de deixar é que isso é um sinal de que algo não vai bem.
Então, não é porque está ali no atendimento do ambulatório que uma criança está com dor ali na face anterior da perna, por exemplo, e que não tem nenhuma doença, não tem uma doença reumatóide. Ai, que bom, essa menina não tem nada, né? Epa! Alguma coisa que não está bem é tão importante ou até mais importante do que só o orgânico. Então, algo não vai bem. Mas o que não vai bem? Pode ser a criança, esse espírito imortal, reencarnado, com as suas próprias dificuldades. Pode ser que ele tenha reencarnado numa família totalmente diferente dele, com processos amorosos para serem construídos, e todo esse impacto magnético pode ressoar como ameaça para ele. Eu nunca me esqueço de um caso que está no livro da doutora Marlene, Lições de Sabedoria. Eu me lembrei agora, então talvez eu troque menino por menina, e aí vocês vão me perdoando. Um pai muito severo tinha uma filha, e ela queria casar com um rapaz, e esse pai não deixou, enfim, mata o rapaz, manda matar. E fica aquela raiva, aquele ódio. Enfim, na espiritualidade, o que acontece? Esse genro renasce. É o Chico Xavier que conta essa história, a doutora Marlene relata. Renasce neto desse homem, filho dessa filha dele. E ele louco com esse menino, porque demorou para ter um neto, louco. O menino também gostava do vô, mas entrava em contato com o vô, alergia, enchia o corpo de alergia, de coceira. Aí, sei lá, pode ter recebido um monte de diagnóstico, urticária, dermatite atópica, mas era na frente do avô, ele tinha as alergias. E aí o Chico explica que magneticamente os espíritos se reconheciam e se repeliam, muito embora avô e neto se dessem bem nesta encarnação. Então, com certeza esse espírito reencarnante encontra alguns desafios. Muito bem. Porém, como já dizia Winnicott, a criança ela é mensageira do meio ambiente. A grande maioria das vezes o problema não está com essa mocinha bonitinha da tiara. Está no ambiente. E qual ambiente? A escola, a família, geralmente os dois. As causas, então, podem ser desde coisas banais, nascimento de um irmão, pode ser na escola, pode ser uma desatenção da professora, um comentário da professora, coisas banais, até coisas muito graves. Tudo isso a gente já viu. Então, Augusto Cury nos diz o seguinte, no Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Muitos sintomas psicossomáticos, tais como dores de cabeça, dores abdominais, também são gritos silenciosos dos filhos. Quem os ouve? O que eles estão procurando é o coração dos pais. A grande maioria das vezes a gente tem que olhar como é que está o vínculo desta criança com os seus cuidadores, com seus pais. Mas às vezes não tem pai e mãe com seus cuidadores. Como é que está o relacionamento deles dois? Independente do casal ser homoafetivo ou não. Eu digo os dois que estão juntos ou não. É uma mãe solteira, vive com a avó. Como é que está o relacionamento das duas? Não necessariamente um relacionamento sexual ou de casal aí. E aqui a professora Sucupira diz o seguinte: nas queixas de dores recorrentes é essencial uma abordagem pautada em outro paradigma. Sim, a gente trabalha isso com os alunos. É até um choque, né, para os alunos do início da graduação trabalhar com temas assim tão fosfóricos, não orgânicos. Mas é uma abordagem assim mesmo. Então a gente começa perguntando como é que é a rotina da criança, o que ela faz na hora que ela acorda, quem leva para a escola, quem que busca, quem faz a tarefa, onde ela vai. E nessa anamnese ampliada, a gente vê algumas coisas, assim, aparece bem rápido, estão bem superficiais, a gente consegue identificar. As que estão mais profundas, tem que ir para a terapia, com certeza. Assim, da gente começar a perguntar e a mãe falar assim: o que você come na escola?
Como é que está lá na escola? Sua professora briga com você? Sua professora briga com você? Devolvendo a pergunta para a criança. Então, daí você já percebe que tem alguma coisa ali a ser trabalhada. Esse vínculo não está bom. Contar uma historinha bem bonitinha. A gente estava no atendimento do SUS e numa dessas crianças, a gente conversando, a gente observou que a mãe só conseguia estar em casa às 23 horas, horário que a criança já estava dormindo. E é bem assim. Quando começou a dor? Suponhamos há 6 meses atrás. Nessa investigação a gente pergunta, o que houve de mudança? Geralmente a pessoa não sabe, mas a gente vai perguntando até que identifica. Então, por exemplo, 6 meses atrás, a mãe deixou de ir almoçar em casa. Então, ela chegava em casa às 23 horas, a criança já estava dormindo, e assim seguia. E aí eu fiz uma pergunta, a senhora não consegue buscar lá na escola? Ah, doutora, se eu parar de pegar carona com meu esposo e for de ônibus, tá. Ai, você consegue? Perguntei. Consigo. Gente, impressionante. Na outra consulta, não tinha mais nada de dor. Nenhuma queixa, tinha sarado, acabou tudo. Coisa simples, que às vezes no corre-corre da vida, eu também sou mãe, eu tenho 3 filhos, a gente acha que não tem importância, mas que para aquela criança tem importância. Nem tudo que é importante para nós adultos é importante para a criança. Às vezes coisas pequenas, coisas simples que a gente diz, mas que bobagem, isso aí a criança vai estar com dor por causa disso? Por causa de bobagens às vezes. Relacionamento do casal. O casamento dos pais, ou relacionamento em casa, mesmo que ninguém fale nada, ele reflete na criança. Já atendi também uma historinha assim, ó. Esse foi no consultório particular. E a mãe era alto escalão aí do tribunal, sei lá, juíza, sei lá o que ela era. Bem chique assim. E aí, a menina tinha 5 meses que estava com dor. E na investigação foi perguntando. No meio da anamnese ela responde assim, doutora, eu e o pai dela estamos separados. Eu falei, a senhora está falando baixinho assim porque ela não sabe? Ela não sabe. Eu falei, como assim? Você se separou e ela não sabe? Não, porque a gente já morava separado, em casa separada, cidades diferentes, eu descobri que ele me traiu, isso a menininha brincando, né? Menininha de 4 anos. A gente pensa que eles não prestam atenção. Pessoal, eles sabem de tudo. Se eles não sabem cognitivamente, eles sentem aqui. E aí essa sensação que eles sentem e eles não sabem o que é que vem como sintoma físico. E então, e aí eu descobri que ele me traiu, e aí nós separamos. Falei, mas não mudou? Claro que mudou. No final de semana fica um pouco diferente. Eu disse, que tal você conversar com ela? Eu acho que ela já está sabendo. E aí foi uma conversa, conversaram e chegou-se a um entendimento. O cuidador, vou deixar isso aqui bem para o final da palestra. Um outro caso, adolescente de 13 anos, isso aqui foi no SUS também, lá no materno. Dores recorrentes, então pode ir até a adolescência. Dor difusa nos braços, do polegar até o ombro, duração de horas, sem fatores de piora, melhora com massagem. Outras vezes, dores nas pernas, enfim. Conversa vai, conversa vem, exame físico normal, exames laboratoriais normais. Qual era a história? Não tem 8 anos de história de dor? Olha só, como é que vem assim, bem claro. Os pais haviam se separado quando ela tinha 8 anos. E a nova esposa do pai proibia o contato do pai com a filha. E aí foi fala dela. Achei bem interessante, eu até anotei. O paciente refere que sente saudade do pai e muita raiva da madrasta. Tem problema separar? O problema não é a separação. O problema é a forma como isso foi levado. E o interessante é que aquela adolescente ela já conseguiu identificar. E aí a gente conversando sobre isso, não mudou muito a história, ela passou a ter menos dor e depois de algum tempo, não me lembro quanto tempo agora, ela conseguiu fazer um contato com esse pai, essa madrasta acalmou um pouco mais e ela parou de ter dor.
Mas só da pessoa tomar contato com isso já resolve. Outra historinha. Criança de 11 anos, procedente do Tocantins, essa foi do consultório. 3 anos da primeira consulta, tinha uma perna travada, não andava a perna. Travada. Gente, ela veio encaminhada do Tocantins, uma ambulância para mim, com uma febre, recebeu o diagnóstico de febre reumática, estava tomando Bezetacil, porque ela ficou travada na cama. Quando eu fui examinar, não tinha nada. A criança não tinha nada. Do mesmo jeito, conversa vai, conversa vem. Olha a história. 6 anos atrás, o pai estava foragido porque não pagava a pensão. Então, foi proibido o contato do pai com a menina, porque não pagava a pensão. Você viu que ela tolerou bem, não sentiu nada. Se ela sentiu, não foi dor na perna, pode ter sentido outras coisas. Mas 3 anos antes, que foi exatamente coincidente com a dor, do início da dor, a mãe passa a fazer o quê? Uma faculdade, não é isso? Além de trabalhar de dia, arranjou um novo companheiro e passou, acho que, a fazer uma faculdade à noite. Foi a hora que ela desestabilizou. É interessante porque uma revisão bibliográfica que nós fizemos sobre vínculo parental, tem um trabalho bem bonitinho com filhos de presidiários, filhos do pai preso. E eles acompanharam esses filhos por 9 anos. O que eles perceberam? Havia algum prejuízo no afeto, quer dizer, nesse sentimento que a criança tem com o seu cuidador, com a sua necessidade de estar muito próxima de alguém. É como se fosse o vínculo parental ao contrário, né, do lado da criança. Parece que tinha quase nada de prejuízo quando essas crianças tinham um referencial. Tinha alguém por elas, ou uma mãe, ou uma avó, que cuidasse e fizesse essa maternagem de amor. Então, a prisão do pai não afetava tanto. Vocês estão entendendo a dimensão disso? Quer dizer, não é o problema em si. E eu acho isso tão interessante, porque faz conexão com a doutrina espírita. Os espíritos falam para nós o tempo todo, não é o problema em si, não é a tragédia, entre aspas, né? O desafio, não é o desafio, é a forma como você encara o desafio. Então, o problema não é estar com o pai preso, é como essa mãe falou desse pai. E aí eu volto na parte do relacionamento. Doutora, mas são separados, se ficar junto vão se matar. Ninguém está falando que não é isso, que não pode separar, que não pode ter problema na escola. Nós temos problemas em todos os lugares, os problemas estão aí. Nós estamos num planeta de provas e expiações. É como nós lidamos com eles. Então, é uma mãe que fica com uma criança e que fala bem desse pai. Por que eu tenho que falar mal? É uma família que adotou uma criança que os pais biológicos, a fala geralmente assim, não quis. Eu atendo e eu escuto, né, às vezes assim, doutora, pai e a mãe não quis não presta. Aí eu falo assim, ai, não fala assim. Eu chamo num canto e falo assim, não fala assim não. Quando eu já tenho alguma intimidade com o paciente, não fala assim não. A sua mãe te quis tanto que doou para uma família que tivesse condições de te amar e te educar melhor. Então, essa relação nossa com o outro, muito próximo a nós, reflete na criança. E aí, eu não podia deixar de colocar uma fala de André Luiz. Está no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 10. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas. Olha a importância também desse meu relacionamento com essa pessoa que convive comigo. Porque a gente pensa que não afeta a criança. Mas olha aqui, André Luiz que está falando. Ele diz até da mãe quando está amamentando. Se essa mulher não tem vigilância mental, emocional, ela passa no leite não só os nutrientes dela, como também as emoções e seus fluidos magnéticos, intoxicando essa criança. Exatamente como a psicologia fala. E a Sociedade Brasileira de Pediatria fez um trabalho e mostrou que, acho que saiu em 2010, que as crianças muito pequenininhas, os lactentes e os pré-escolares, 2 e 4 anos, até 5, quando fazem depressão, eles não ficam tristes.
Sabe o que eles têm de sintoma? Adoece. Uma doencinha atrás da outra. E pode ser depressão. Como nós temos falado em casa? Temos gritado com frequência? Às vezes a gente grita, né, gente? A gente é ser humano. Mas voltamos lá e pedimos desculpa. Porque a gente erra também. E quando a gente pede desculpa, a gente diz o seguinte: olha que legal, eu não sou perfeito. Você também não precisa ser perfeito. E se você errar, você se frustrou, você pode tentar de novo. Então o tratamento, isso aqui é um trabalho antigo, mas tem pouco trabalho nessa área. Ele diz o seguinte, que no primeiro retorno, isso é bem real, quase metade das crianças vêm curadas. Vem mesmo, gente, só dessa conversa, de esclarecer que não tem um câncer, que não tem uma doença reumatológica, que não tem nada grave, acalma os pais, acalma a criança, não é? E se são coisas muito pequenas, por exemplo, é o nascimento do irmão, e aí você pode falar do assunto na segunda consulta, quando eles vêm me trazer o exame, que eu já faço a conversa na primeira consulta. Aí quando vem trazer o exame, a gente confirma, já está tudo melhor. Isso é bem real. E 43% apresentam melhora importante, isso, apenas 17% ficam inalterados e precisam ir para a terapia. A abordagem médico espírita, como seria? Olhar para esse espírito, essa criança, como espírito imortal que ele é. Olhar para as suas necessidades. Olhar no olhinho dessa criança com honestidade, sabe? Ir além dessas necessidades de cortar a unha, cortar o cabelo, pentear o cabelo, vestir a roupa. Vamos além. Olhar que emoção que esse menino está chegando da escola. Né? Chegou, bateu a porta, gritou. Ao invés da gente, vai para o seu quarto. O que aconteceu? Por que você está desse jeito? Por que você está nervoso? Conversar. Claro que dá limite, com certeza. Nomear as emoções. Se a gente fizer dessa herança para os nossos filhos, é uma herança imperecível. Nós ainda não sabemos nomear as nossas emoções. Nós adultos. Vamos para a terapia, para tentar descobrir o que a gente está sentindo. A gente confunde raiva com medo, confunde com mágoa, enfim. A criança está ali gritando. Mas por que você está com raiva? Você está com raiva? Estou com raiva, mamãe. Estou com raiva. Deixa ela falar, nomeia. Está lá dando um piti. Minha filha, você está aí com ciúmes. Quer dizer, se você conseguiu identificar, né? Também não vamos rotular. E ser verdadeiro. Eu penso que a honestidade, ela é a base de qualquer relacionamento. Honestidade. Então, eu vejo muito isso também. Doutora, é porque, na verdade, o meu sogro está com câncer. Escuta, mas por que ele não pode saber? Não. Por que a sua criança não pode saber? Com a linguagem que ela tem capacidade de entender, você fala, olha, vovô está doente. Conversar sobre morte também, conversar sobre doença. Ou a gente nunca vai adoecer? Ou a gente nunca vai vivenciar um luto? Essa semana, abri a porta, eu levanto, gosto de abrir a porta para o paciente, para já observar. Entrou, era uma médica. Chegou com o filho, falou assim, viu, filho, quem vai consultar é a mamãe, viu? Piscou para mim, eu falei, não, quem vai consultar é a criança. Imagina se eu vou ser conivente com a mentira. E aí, é claro que de uma forma bastante educada, eu falei, olha, não é interessante a gente fazer... Gente, se a gente não trabalha com honestidade, é tipo assim, fica quieto que o doutor vai te dar uma injeção. Não, eu vou dar injeção se ele estiver precisando da injeção. Fica quieto porque o homem do saco vai te pegar. Alguém passou por isso? Aí a criança vê que o homem do saco não passou. Não é? Que ela não tomou a injeção porque ela não ficou quieta. E que ela não ganhou o brinquedo que a mãe prometeu. Porque fala assim também, tá bom, mamãe compra igualzinho para você. Aí eu geralmente, eu não perdoo, né? Eu falo assim, você vai comprar mesmo? Porque se for, tudo bem. Se não for, não vamos prometer. Ela descobre isso. O que vai acontecer quando ela estiver passando aquele turbilhão na adolescência? Ela vai confiar de abrir suas dificuldades, os seus fracassos, para quem ela não confiou?
Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso, e se a gente fez dessa forma, já pode mudar. Bom, aí, da minha própria conta, então vocês não são obrigados a acatar esses pontinhos que eu fiz aqui. Eu fiquei pensando assim, como que a gente poderia contribuir nesse estabelecimento de vínculo? Já que eu também estou nesse bolo de gato, eu também sou mãe, eu também preciso melhorar meu vínculo, né? Ou melhorar essa minha relação com os meus filhos. Já que a dor é um sinal de que alguma coisa precisa ser melhorada. Então, eu fiquei pensando, estabelecer vínculo. Primeira coisa, estar presente. Olhar, ouvir, dialogar. Olhar no olho. Olhar no olho desse espírito imortal e cumprir o que manda aqui o Evangelho. Olhar e observar essa criança com as tendências e os sinais que ela dá desde o berço. Está escrito isso lá. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz na sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Coragem para estudar isso aí. E para a gente não reforçar. Sou mãe de 3. Não vou falar aqui os defeitos de cada um. Mas mais ou menos eu já sei. Né? Então a gente vai observar o orgulho, a vaidade, a ganância. Tudo isso a gente tem que observar. Ouvir. Sabe, eu vejo também assim, algumas queixas quando deixa eu contar um segredo para vocês. Eu tenho paciente que começou com 1 aninho, como eu sou reumato-pediatra, então a gente faz muito vínculo. E aí hoje eles já estão assim, tipo, perto dos 20, né? Então é uma trajetória juntos, né? Às vezes eu acompanho essa puberdade deles. E aí eu vejo algumas queixas assim, poxa, doutora, tão difícil esses meninos quando viram adolescente, né? Eu falei, por quê? Porque quando eu era pequena eu punha a roupa que eu queria, falava o que eu queria, fazia o que eu queria, agora ali. Eu falei, mas eu olhei o quê? Qual é o gosto do seu filho? Do que ele gosta? Quem é o seu filho? A gente tem que ouvir, não é só impor, não é verdade? Claro que a gente tem que dar os limites, mas a gente tem que conhecer esse menino. Às vezes ele não gosta daquela roupa, ele não gosta daquele divertimento. Você vai percebendo as nuances desse filho e vai proporcionando. Não é todo filho que vai falar não sei quantas línguas e fazer uma faculdade de liderança. Não é assim, né? Dialogar. E aí eu pergunto, como é que está a nossa comunicação? A Kátia falou uma frase, né, da comunicação. E aí eu estou lendo aqui, eu não aguentei, peguei essa... Querido filho, como você está? Sua mãe e eu estamos bem, com muita saudade. Por favor, desligue o computador e desça para comer algo. Com amor, teus pais. A gente tem que tomar cuidado. Quando a gente diz estar presente, e aí eu tomei esse ensinamento para mim de um espírito muito amigo que me acompanha, a irmã Eulália. Ela falou para mim, certa vez, minha filha, estar com a cabeça aonde está os seus pés é uma dádiva. Isso, no tempo de hoje, meu pé está aqui hoje em Brasília e a minha cabeça estar aqui conectada nesse momento presente é uma bênção. E muitas vezes a gente desconecta. Não sei vocês, mas eu me desconecto às vezes. E toda vez que eu me desconecto, eu procuro me recordar desse ensinamento. Quando eu estou em casa, eu estou em casa. Claro que eu olho mensagens. Sou médica, eu preciso olhar. Mas procuro estar com aquela atenção ali. Quando eu saio para trabalhar, eu procuro estar com a atenção no meu paciente. E assim por diante. É claro que a educação, o vínculo, ela se estabelece de corpo físico, sim. Mas a partir do momento que nós fizemos esse contato, a gente suporta algumas distâncias. E eu posso falar isso com propriedade. Meu filho mais velho está em São Paulo fazendo medicina. E eu estou em Goiânia. Senti. Mas a gente suporta. Passa. E para a gente refletir sobre isso, eu coloquei esse videozinho.
Não precisamos falar nada, né? Demonstrar amor. Um dos grandes arrependimentos das pessoas que estão prestes a morrer é não ter demonstrado amor. E a gente pode demonstrar amor de diversas formas, como tem esse livro, né, das 5 linguagens do amor, tem para criança também. Mas falar eu te amo, abraçar, dizer para o filho como ele é importante. E eu vou dizer para vocês, a fase da adolescência, aquela da pré-puberdade, eles voltam a ser crianças emocionais, eles precisam de colo. É a hora que eles querem um colo, querem afeto, querem abraço, contato físico. A gente fala, não, mas já está grande. Para que você me quer perto de você para isso? Precisa. Um abraço, eu te amo. Você é importante para mim. Não importa o que você faça, eu te amo. Mas eu não te apoio nas coisas erradas que você venha a escolher. Mas eu te amo. E eu estou do seu lado. É importante a gente falar. Porque a gente pensa que isso é óbvio. Mas não é. É importante a gente falar. Agora, amor também é dar limites. O Emmanuel nos diz isso no livro Na Era do Espírito. Concordamos todos em que a criança necessita de amor para crescer, patenteando mente clara e o corpo sadio. Entretanto, é impossível efetuar o trabalho do amor, realmente o amor, sem bases na educação. Então, dar limites é dar amor. Mas aí nós temos um problema também do espírito. E aí eu coloquei aqui por minha conta própria, reencontro para a formação do vínculo. Nem todos os espíritos que chegam através de nós, ou por nós, são espíritos amigos nossos de longas datas. São amigos que nós seremos e que estamos sendo. Então, é o que o André Luiz nos diz aqui. Cada consciência que renasce no campo físico traz consigo as ligações do agrupamento espiritual a que se filia, demonstrando as afinidades profundas que a onda mental da notícia no fluxo revelador em que se apresenta. Se há divergências entre os pais, esse vínculo é difícil e na adolescência ele se mostra bem mais complicado. Pode ser que sim. Pode ser que a gente tenha muito amor, muita presença, tenha dado limite e que essa relação seja difícil. São espíritos que chegam para nos cobrar o amor. E é a hora que a casa espírita nos auxilia. É a hora que os terapeutas nos auxiliam. Porque é magnético, pessoal. Essa criança que chega naquela casa repleta de adversários, o que vocês acham que vai acontecer? Imagina vocês renascendo num lugar que você não reconhece. A Ivone relata muito isso no livro dela, Recordações da Mediunidade. E ela fala que ela chorava, ela esperneava, ela ficava sem comer, e que eles batiam nela porque achava que ela estava contrariando o pai. E ela falava, e o que eu mais precisava era de apoio magnético. Então, os passes, tratamento na casa espírita, auxilia muito esse aspecto das reminiscências. Porque ela não vai recordar de tudo. Algumas recordam, outras não. Mas tem aquela coisa magnética. Você chega perto. Já pensou se é com a mãe? Acontece. Às vezes no atendimento você percebe claramente isso. Outras vezes não. Outras vezes é na nossa casa. Aí rejeita o peito, rejeita a mãe. E ali é um trabalho de esforço, perseverança. Que aqui eu acho que trabalha muito mais o amor do que a imposição. Enredados a influência de companheiros, isso aqui é André Luiz falando no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 16. Leiam, cheguem em casa e leiam. Fantástico. É um livro que ele fala só de física. Mas chega, nesse capítulo ele vai falar assim, indução. Os pais são os indutores do lar, eu já vou chegar lá. Enredados à influência de companheiros que permanecem fora do vaso fisiológico, os filhos, nessas circunstâncias, evidenciam tendências inquietantes. Muitas vezes os nossos filhos vêm ligados a companheiros de umas zonas espirituais não muito elevadas.
E ele vai sofrer obsessão. A nossa companheira Kátia apresentou aqui. Mais uma vez, estudo, evangelização, evangelho no lar, mas o mais importante, a nossa reforma interior, que é o que nós vamos chegar aqui agora. O lar é o mais vigoroso centro de indução. Palavras de André Luiz. Indução na física é assim, um campo magnético provoca corrente elétrica em outro lugar, em outro campo. Gente, isso é muito sério. Isso é o seguinte, os pais estão lá na casa com os filhos. Eles induzem o pensamento dos filhos com a sua vibração magnética. É isso que André Luiz está falando aqui. Não é com o que a gente fala, é com o que a gente vibra. E por isso que o terceiro quadradinho que eu tinha proposto é como está o cuidador. Porque muitas vezes nós não estamos bem. E é muito normal nós não estarmos bem. E o importante é a gente procurar ajuda, a gente reconhecer. E se a gente não estiver bem, a gente vai vibrar. E isso, ele diz que não é só os pais, os professores nas universidades, os evangelizadores na casa espírita também. Eu estou cheia de problema. Problema não é ter problema, tá? Desculpa o pleonasmo. Problema não é ter problema. Problema é permitir o desespero e o desarranjo com aquela dificuldade. Aí eu caio meu nível, não consigo controlar os pensamentos, não procuro uma leitura edificante, enfim. E aí eu estou lá na evangelização e esses meninos não param quietos, mas cadê minha vibração? Eu não procuro ter um exercício de meditação, um exercício de treinamento da minha higiene mental, dos meus sentimentos. Eles vão sentir. A maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhes deram veículo físico. Isso significa que a maioria esmagadora dos nossos filhos nos retratam, transformando-se por algum tempo, até chegar na adolescência, em instrumentos ou médiums dos próprios pais. Então a criança é médium do próprio pai. Às vezes você nem sabe que você está tão triste, ou você está tão ansiosa, mas seu filho, ele já captou e ele está lá demonstrando para você. E aí você trata só o filho, né, de ansiedade. Afaste do ajustamento das ondas mentais que lhe são próprias, em circuitos conjugados pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Por isso, Maria Montessori já dizia, lá na fundação da Casa dei Bambini, em 1888, ela dizia assim, que para a gente educar, a gente tinha que educar os pais. Certa vez uma mãe a procurou perguntando, ela estava com uma filhinha de 1 ano, aí perguntou, quando que eu vou começar a educar minha filha? Imagina lá, 1900, ela disse assim, a senhora está atrasada. A senhora está atrasada, 12, agora vamos lá, 12 mais 9, 21 meses. Porque desde a gestação. Ai, agora pronto, não fiz nada disso. Essa fala que eu quis trazer não foi para isso, foi para a gente refletir. Muitas vezes eu me pego assim, eu falo, meu Deus do céu. Teve um dia que eu exagerei lá com a minha filhinha menor, de 8 anos. Aí no outro dia eu cheguei, minha filha, eu quero conversar com você. Aí ela já sabe, já olhou no olho, porque eu gosto de conversar olhando no olho. Sentei e falei, minha filha, a mamãe quer te pedir desculpa, ontem eu exagerei. Ela olhou para mim, ela é canceriana, né, toda sentimental, acolheu, né. Falei, eu quero te pedir desculpa, porque o que você fez estava errado. Mas eu exagerei. Eu exagerei, não precisava daquilo, mas eu estava cansada. Ela olhou, tudo bem, mamãe. Tudo bem. Isso às vezes acontece, a menina de 8 anos falando isso para mim. E também porque eu penso que o trabalho na casa espírita, o trabalho de uma forma geral também, a nível de pediatria, ele não tem que focar só na criança, sabe?
Trabalhando tantos anos no SUS, no hospital de referência, eu já vi muita coisa. Muitas crianças sofridas, com histórias de abuso, de violência. E é claro que no começo dessa trajetória, eu sentia muita raiva desse cuidador. Hoje eu penso assim, eu aprendi uma coisa. Ninguém fere o outro sem ter feridas internas. Você só fere o outro porque você está ferido. Então, esses pais que muitas vezes se desviaram, ou até mesmo nós que muitas vezes a gente tropeça, a gente precisa olhar para nós também, pedir ajuda. Quais são as feridas que nós não trabalhamos? Quando a gente se torna mãe e pai, a gente retorna à nossa infância, nos nossos traumas de infância de uma forma subconsciente. Que trabalho a sociedade tem feito por esses cuidadores? Eu não vejo isso. E eu penso assim, estou colocando isso aqui, quem sabe se não vira um projeto de SUS. A gente cuidar desses cuidadores. E eu penso assim também na Casa Espírita, há muitos anos eu trabalho em sala de paz. Então, nós espíritas, nós trabalhamos muito a evangelização infantil, né? E é excelente, tem que trabalhar. Mas e quem cuida dessas crianças? O que nós estamos fazendo? Então, a gente tem feito essa proposta de trazer aulas, claro, propostas temáticas, mas provocando neles alguma reflexão e parando para ouvir. Muitas vezes vem muitas queixas, sem a intenção de ser terapeuta, só na questão da gente fazer alguma reflexão, para a gente se cuidar um pouquinho, a gente se olhar como espírito imortal e não sair só caminhando o caminho que a sociedade impõe para nós. Nós somos muito mais do que os órgãos do sentido. A nossa alma pede muito mais. Pede tesouros imperecíveis que nos sustentarão na vida eterna. E isso tem a ver com espiritualidade. Não adianta só trazer na evangelização, eu preciso buscar também a minha espiritualização. Finalizando com uma frase de Anália Franco, no livro Espírito de Verdade. Faze que se lhe desenvolvam, nos filhos, os sentimentos bons do coração, que o musgo dos séculos recobriu e ocultou. Todos nós trazemos um passado aí rico de tragédias, de fichas. Os nossos filhos também. Mas que a gente consiga, como pai e mãe, estimular o lado bom. Dosa o sal da energia e o mel da brandura nos condimentos da educação. Sabe, criança não vem com manual. Muitas vezes a gente se sente perdido como pai e mãe. Mas eu tenho uma certeza, eu queria dividir com vocês. Deus não nos desampara nunca. Nos momentos de dificuldade, você não sabe o que fazer, entra para o quarto, faz a sua oração que a resposta chegará. Já aconteceu comigo várias vezes. Ela chega. E se Deus, que é a inteligência absoluta, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo, Ele confiou o seu filho, o meu filho, na minha mão, na sua mão, é porque nós temos condições de educá-lo. E educá-lo com amor e com sabedoria. Muita paz.